público dito pelo Mansur, 31 mil torcedores, né? Um público baixo para os padrões do Flamengo, 31 mil pessoas no Maracanã, ou seja, 50% o Maracanã nessa noite contra o Juventude, um jogo que valia a liderança para o Flamengo, como valeu, porque o Flamengo venceu o jogo e é o líder ao lado do Palmeiras com 10 pontos. Vamos ouvir, antes de o Alex dar o boa noite, Pedro, que falou sobre essa volta, né? Já havia participado de alguns minutos no jogo anterior, mas hoje os 2 primeiros gols dele nessa temporada 2025. Tá aqui o Pedro, então, para falar um pouquinho. 2 gols, esse recomeço, esse retorno, 7 meses depois da lesão grave no joelho. Agora ele está de volta ao Maracanã, o artilheiro do estádio, do novo Maracanã, com 2 gols, recebendo todo o carinho dos jogadores que não entraram também, e também, é claro, da torcida. Vamos ouvi-lo. Alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte. E graças a Deus eu voltei muito bem, e só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento, aos companheiros, a todos que fizeram parte desse processo longo. Então eu estou muito feliz, uma noite que sem dúvida vai ficar marcado para mim e para minha família. Pedro, a nossa equipe notou que a cabeçada saiu com muita força, uma força até nova. Você trabalhou fisicamente para ter mais força nessa volta, depois de uma segunda lesão tão importante? Acredito que nesse tempo longo eu trabalhei de tudo, né? Muito tempo na academia no início, no início não, durante muito tempo aí dessa recuperação, depois a parte da transição física também, parte tática, técnica também. A parte técnica eu priorizei muito também para esse retorno, então fico feliz de voltar a marcar. Como eu falei, é claro que eu estou buscando ainda o meu melhor nível, e sem dúvida vai voltar rápido, porque tenho trabalhado para isso, e os companheiros, toda a preparação física é muito boa, e tem me dado total apoio para eu voltar ao meu melhor físico. Tá aí então o Pedro, todo feliz pelos 2 gols marcados, um longo tempo afastado do futebol, foram 7 meses, hoje se reencontrando com as redes. Só um detalhe, ano passado, quando o Flamengo venceu o Juventude no Maracanã, já era a 31ª rodada do campeonato, e já havia poucos sinais de que o Flamengo alcançaria o Botafogo na liderança. O Flamengo jogava para se manter no G4 àquela altura. 60 mil pessoas no estádio. Pois é. É sintomático, né? 31 mil torcedores, metade do público daquela noite, hoje contra o Juventude. Alex, boa noite. Você, como um bom camisa 10 que foi, deve ter se divertido como eu ao ver a Arrascaeta em campo, né? Quando o Arrascaeta melhora a parte física, quando ganha um pouco de ritmo, o que ele é capaz de fazer é muito agradável de se ver, não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É gostoso, né? De você poder ver. Espero que eles também, imagino que ele esteja super feliz com esses 3 últimos jogos aí. E é realmente prazeroso o cara que tem que fazer a diferença dessa maneira, né? Então, o desbloqueio dessa dificuldade de gols que o Flamengo passou por um tempo acaba acontecendo em 2 bolas paradas, né? Que isso aí foi o primeiro e o terceiro gol. Isso acaba desbloqueando. O jogo acabou ali, né? O jogo acabou ali, né? Até pra gente ficar assistindo. Matou, né? E pela maneira que o Flamengo veio pro jogo, que o Juventude acabou, vamos dizer assim, não vindo pelo mérito do Flamengo, mas o Juventude já foi mais indigesto. E é um jogo realmente para aprender pro restante do campeonato. Mas foi um jogo eficientíssimo, e ver o Arrascaeta dessa maneira. É aquele negócio, cara. O cara tem que brigar por artilharia, por ter mais assistência, por ser melhor do campeonato. O time dele precisa disso, né? Não só a gente como espectador, a gente gosta de ver, mas o Flamengo precisa desse camisa 10, e agora ele correspondeu, por isso um resultadaço assim do Flamengo, que dá muita confiança, porque quando você tá jogando depois de esse nível de eficiência, você também vai com todo mundo, além do Pedro, que é muito bom ver ele voltar, independente até dos 2 gols, mas voltando, já marcando. É muito bom você poder dar sequência depois de jogos como esse de hoje. E olha como ele resolve rápido a jogada. É um biquinho de canhota. Nem apoiado direito ele tá. E a batida é muito rápida. De muita categoria o gol, né? E tirando do goleiro. É uma categoria. Ele já sabia o que ia fazer, né, Alex? Quando ele viu a bola chegando, o zagueiro, ele falou: se eu der um biquinho, ela vai ficar no jeito pra eu bater, né? E ele bate, se ele não bate do jeito que ele fez ali, e não é só bater, mas bater com a eficiência ali, com a eficácia de coisa, o defensor do Juventude ia acabar roubando a bola.
quarto jogo seguido que ele começa pelo Flamengo, ele não terminou esses jogos, claramente o Felipe Luiz. Hoje poupou, né? Ele faz o gol e sai. Isso, exatamente. Tem um cuidado com ele para não extrapolar e para não causar problemas mais adiante, tem um cuidado com ele para que ele fisicamente esteja sempre saudável. Esse é um dos desafios do Flamengo. O Flamengo tem um elenco que é muito forte. A gente já fez ressalvas quanto à questão de ter mais pontas do que jogadores que jogam por dentro. Agora, se o Flamengo conseguir ter a maioria dos seus jogadores saudáveis por longo tempo na temporada, mais forte ainda será. Com a recuperação do Pedro, mantendo o Arrascaeta participativo muitas vezes, porque o Flamengo tem coisas que são muito interessantes no jogo do Flamengo, na forma como o Felipe Luiz monta. A gente já falou sobre times que vão pressionar o Flamengo, como o Flamengo é excelente nessa capacidade de sair de trás e encontrar espaços às costas. Jogos como o de hoje, que o adversário nem deixa de pressionar, porque todo mundo nesse brasileiro praticamente pressiona, mas que espera um pouco mais, que tem uma marcação em bloco médio um pouco mais para trás, como através do jogo posicional do Flamengo, de todos os treinadores que no Flamengo tentaram aplicar conceitos de jogo posicional, esse é o que tem mais fluidez, que os jogadores ocupam zonas, alternam os jogadores que estão ocupando zona, não impede que nos metros finais tenha a projeção de um volante atacando a área, de que você chega ao espaço e não está sempre no espaço, mas chega aos espaços. A forma como o Flamengo faz isso é muito interessante. No terceiro gol, a maneira como o Flamengo, a bola sai jogada de trás, acha o Michael pelo lado e a partir dali acha Gerson e Arrascaeta entre as linhas para ter o passe para o Plata, é muito interessante. Golaço. É um trabalho muito bom esse trabalho do Felipe Luiz. Sem dúvida nenhuma. Olha, terminaram os outros dois jogos desses que começaram às 9 da noite, né? 9h30 da noite. E dois times venceram pela primeira vez no campeonato. O Vitória bateu o Fortaleza no Barradão 2-1 e o Santos ganhou do Atlético Mineiro 2-0 na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses jogos. E só certo? Inclusive sobre a dramática imagem do Neymar chorando ao sentir de novo a coxa esquerda. Fala, Mansur, que já estamos com a nossa equipe pronta lá no Maracanã. Não, só para encerrar, o companheiro Eric Faria dá um número aqui, calculou o ticket médio Flamengo e Juventude do ano passado, R$50, o de hoje R$75, 50% de aumento. É isso aí. Vamos lá para o Maracanã, porque tenho certeza que o povo deve ter pago para Daniel Pereira estar no Maracanã hoje. Dandan estava lá ao lado de Ramon e Paulo César Vasconcelos para transmitir essa goleada do Flamengo, meia dúzia. 6-0 para um público baixo, como dizia o Mansur aqui, apenas 31 mil torcedores, muito abaixo da média do Flamengo histórica aí nos últimos anos. Tudo bem, Dandan? Tá com a voz boa ou deu uma desgastada aí hoje? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Tranquilo. Tranquilinho. 6-0 pro Flamengo. Alô, Diniz, Mansur, Alex, o rei das pizzas. E a galera reclamou. Não chegou aqui, aí, não? Não chegou? Eu mandei uma aí. Chegou nada, só o cheiro que chegou então aqui. o motoboy comeu. Bom, mas olha só, o torcedor do Flamengo protestou, cartazes, gritos sobre o que vocês estavam falando aí, o preço do ingresso, né? E 31 mil torcedores não é público para Flamengo. Flamengo aqui no Maracanã, 50 mil já é mais ou menos, porque normalmente é acima disso. E dentro de campo, né? Vou deixar pro PC e pro Ramon analisarem. O Flamengo deu um show, desfilou aqui no Maracanã desde o primeiro segundo de jogo. Salve Mansur, Fernando, Alex, quem nos acompanha nesse troca. Um sonoro 6-0 daqueles inquestionáveis. De um Flamengo que foi avassalador do primeiro ao último minuto. Não permitiu ao Juventude sequer se entusiasmar com o jogo, sentir alguma possibilidade de buscar ofensivamente criar alguma situação. O Flamengo dominou de uma maneira ampla, geral e restrita. E curioso, né? Uma semana atrás o Flamengo deixou esse mesmo estádio derrotado pelo Deportivo Córdoba numa atuação altamente frustrante. Uma semana depois, fez aquela que eu considero a sua melhor atuação no ano, Ramon. Fala Diniz, Mansur, Alex, boa noite meus amigos. Olha, eu falei na transmissão e eu pontuo aqui, partida perfeita do Flamengo hoje, especialmente no primeiro tempo. E não foi contra qualquer adversário, né? O Juventude estava bem no campeonato. Então, isso, o Juventude tem métodos, gatilhos de saída de bola, de sair da pressão, de forma interessante. Mas hoje o Flamengo estava tão ambicioso, tão concentrado na partida, que conseguiu tirar o Juventude, essas coisas boas que tem o Juventude. Juventude, como o Mansur falou, é uma equipe que pressiona sim, é uma equipe organizada, tem um balanço defensivo muito, muito legal, fecha muito bem no setor de campo, mas o Flamengo hoje, com o seu posicionamento, com sua velocidade, a sua dinâmica de jogo, o Michael, esse que perdeu esse gol aí, que era para ter feito, mas pisando na linha literalmente, conseguiu espaçar
essa linha defensiva do Juventude, e a partir daí, o que o Mansur falou também, o Gerson vinha por dentro, o Arrascaeta balançava aí, esse gol foi espetacular na passada, olha como ele domina com o biquinho e na mesma passada ele já finaliza. Foi o Flamengo hoje, meus amigos, que nós no final da transmissão demos, né, o PC, o Dandan perguntou, qual foi a nota do Flamengo hoje? 10. Nota 10. E para finalizar, Diniz, a tua sorte é que o Mansur tá sem o tático hoje, senão ele ia ficar o programa inteiro falando que o Flamengo fez muita coisa boa hoje, hein? É isso, Diniz. Eu queria saber qual foi o gol mais bonito, hein? Pra você, PC, foi do Arrasca ou do Plata? Do Arrasca. Porque foi diferente. É um chute seco. Igual o quê? É igual uma folha. Folha seca. Uma folha que cai, né? Assim. E de uma simplicidade. Ele tem uma coisa muito interessante, porque ele é sofisticado e simples ao mesmo tempo. Pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas a definição do lance é simples, mas o acabamento é sofisticado. E o legal, o retorno do Pedro, né? Balançar a rede. O artilheiro do Maracanã, 95 gols no novo Maraca. Testou essa aí, depois perdeu o pênalti, pegou o rebote do pênalti, jogou pra rede. E é o que ele sabe fazer de melhor. E a torcida, o Bruno Henrique entrou no lugar do Plata, jogo já desde o primeiro tempo definido, e houve um momento em que a torcida gritou o nome do Bruno Henrique, que não surpreende, afinal de contas a torcida vai fazer questão de nesse período, enquanto ele estiver jogando, de abraçá-lo. O torcedor tem isso, ele pode até querer criticar depois, mas nesse instante, ainda mais sendo o torcedor do Flamengo, que é um devoto, um otimista, um confiante, ela fez questão de abraçar o Bruno Henrique. Olha, Dandan, eu não sei se o mais bonito foi do Arrascaeta ou do Plata, mas eu sei que o mais importante foi do Pedro, pela volta, pela maneira como ele se portou, a maneira como ele jogou, mostrando que está 100% recuperado e está buscando melhorar cada vez mais, ganhar mais minutos cada vez mais. Se pudesse batizar o gol, o primeiro que ele fez, não de pênalti, houve uma época que você tinha atacantes no futebol brasileiro que batizavam gols, Dario era um deles. O Pedro certamente teria batizado aquele primeiro gol de cabeça no cruzamento do Wesley com eu voltei para ficar. E olha só, maravilha. Diniz! 227 dias. 227 dias o Pedro estava sem marcar um gol, né? Imagino que ele estava com saudade das... Na fome. Na fome. Como o Flamengo todo. Ele estava numa fome hoje, parecida com a do Dandan. É mais ou menos isso. Agora, ó, eu quero uma pergunta para Ramon, especialmente para Ramon e para Alex. Por que essa mania, depois que o Jorginho, brasileiro, italiano, começou a bater os pênaltis dando aquele saltinho antes da bola, que só ele fazia, uma série de jogadores começou a querer fazer igual como o Pedro. Por que esse saltinho? Eu não consigo entender o porquê desse saltinho antes da bola. O Pedro bateu o pênalti, fez o gol no rebote, mas bateu mal a beça o pênalti hoje. Você tem explicação, Ramon? Você já bateu pênalti alguma vez na vida em jogo valendo ou só em disputa, hein? Eu não bati porque tinha o Alex no meu time, ele batia todos, era muito fominho, ele não deixava bater nenhum. Mas assim, o Diniz, eu acho que é o jeito dele bater, que ele se sente confortável, né? Ele bateu mal mesmo, até pontuei também, mas a explosão dele pós-perda foi muito importante, olha lá. Ele perde o pênalti, já acelera rápido, dá um carrinho e faz o gol. E aí, Alex, por que o saltinho? Cara, explica, que eu não consigo entender o saltinho. Todo mundo quer enganar o goleiro. Aí quando alguém vê um outro companheiro fazendo... Aí naturalmente você vai começar a treinar para tentar fazer, né? Depois vem o saltinho, aí o Neymar começou a bater daquele jeito, todo mundo tenta imitar, mas só que não é fácil para todo mundo fazer. Esse é o detalhe. Nessa questão de você bater olhando o goleiro, o saltinho é para tentar quebrar, mas só que os goleiros já estão sabendo disso. Só que a hora que quebra ali, ele tá voltando agora, ele não tá com todos os reflexos ainda. Então aí a hora que ele dá aquela ameaçada, ele já leva o pé logo de cara e acaba batendo mal, mas não tem necessidade disso, na verdade, né? Não quer dizer que com o saltinho você vai fazer o gol, vai bater melhor ou pior. Eu acho que com o apoio, me parece que fica um pouco pior de fazer isso. Porém, cada um vai ter a consequência para esse tipo de treinamento de situação. Outro detalhe, Pedro já marcou 2 gols no Campeonato Brasileiro, né? Imagina-se que lá na frente vai brigar pela artilharia. Hoje, os artilheiros são Pedro, Verratti e Arrascaeta, que hoje se juntou aos dois. E isso que estourou o elástico do Pedro, né? Que ele tentou dar o elástico, estourou e ele sofreu o pênalti. É verdade. Valeu, Dandan. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Ramon. Valeu, gente. PC, um grande abraço. Obrigado pela presença aqui no Troca de Passes. Bom descanso para vocês. Verratti, Pedro Raul e Arrascaeta, os artilheiros do Campeonato Brasileiro com 4 gols. Convido vocês aí que estão em casa para conversarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, né? Já tô lendo algumas de vocês aqui, flamenguistas
em êxtase com essa vitória por goleada 6-0. O Helder Santos manda aqui, ó, Dandan na narração é garantia de puro entretenimento. Bom demais. Super entretenimento. O Helder Santos diz, o Imperador voltou, Pedro voltou voando. A galera tá feliz também com o Pedro. Não é fácil, né, cara? Não é comum assim, porque ele é muito especial, cara, o jogador. Porque, meu Deus do céu, voltar depois desse tempo todo com essa volúpia é importante. E a Rita de Cássia manda Arrasca um show à parte. E o meu Mengo está jogando sob a sua maestria. E o Arrasca, se a gente for ver das duas faltas que ele bateu, uma ele tira um pouco mais o peso, né? Ela faz, e na segunda ele bate ela um pouco mais rápida. Então isso confunde naturalmente a defesa, deve ter sido treinado e pensado, mas quando você tem de repente um especialista, essa sensibilidade dos momentos, nas duas acabaram dando certo, porque a eficiência dele foi absurda. Agora, o Mansur, Alex e amigos do Troca de Passes. Hoje o Flamengo entrou com algo a mais. Algo a mais, né? Parecia com a gasolina adulterada ali, porque o Flamengo fazia gol e continuou em cima, não teve aquela acomodação que os clubes brasileiros normalmente têm dentro do jogo. Parecia que o Flamengo estava sempre querendo mais e mais, e isso não é comum de times brasileiros, Mansur. Sim, mas vamos lá. Às vezes não é comum porque o calendário impõe que seja assim, né? Acho que é só isso. Dentro do que. Não, eu tô acrescentando um elemento, assim. Eu não acho que os times brasileiros por si só sejam desinteressados ou sejam displicentes. Não acho que isso seja uma característica do time. Não é uma questão de desinteresse, é uma questão de acomodação dentro dos jogos. A partir do momento que você consegue uma vantagem mínima, já é uma para esse jogo específico dentro do jogador. Para esse jogo de defender o resultado ao invés de tentar matar o jogo, né? A gente já conversa sobre isso. Felipe Luiz está sentando para a entrevista coletiva, a gente vai mostrar ao vivo para vocês aqui e daqui a pouco eu quero ouvir Mansur e Alex sobre essa questão também. Vamos ouvir o técnico do Flamengo depois dos 6-0, o Flamengo na liderança do Brasileirão com 10 pontos, mesmos 10 pontos